Hoje o nosso quadro Saúde em Dia vai falar sobre ansiedade, uma sensação que pode se manifestar de diferentes formas e reflete no dia a dia das pessoas. O número de quem sofre com transtornos de ansiedade no mundo é alarmante. São 301 milhões de pessoas, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde. 58 milhões são crianças e adolescentes. Esse dado é de 2019. O assunto está sendo tratado na novela das 6, Elas por Elas. O personagem Giovanni, interpretado pelo ator Felipe Bragança, tem uma crise de ansiedade e recebe a ajuda da namorada. A gente separou um trecho. O que está acontecendo comigo? Assusta, né? Para falar sobre o assunto, estão conosco os médicos Luiz Augusto Rode, que chefia a psiquiatria pediátrica do Hospital de Clínicas, e o Dr. Lucas Sparenberg, que é professor de psiquiatria da Escola de Medicina da PUC. Boa tarde, muito bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, Cristina. Bom, nós pedimos também a participação dos nossos telespectadores. Daqui a pouquinho vamos ver aí algumas dúvidas e alguns depoimentos, e foram muitos que nós recebemos. Mas vamos começar conversando, doutores, sobre essa cena que a gente acabou de ver, né? Uma cena realmente que assusta, porque o personagem tem uma crise. E eu gostaria de saber, essa crise aparece assim de repente ou, na verdade, ele provavelmente já vinha dando alguns sinais desse problema de ansiedade? Bom, acho que uma coisa para a gente introduzir, né? A ansiedade é um sentimento normal, né? A gente precisa ter um sinalizador no nosso psiquismo de algum perigo, de alguma ameaça. Então, ter ansiedade, uma ansiedade que é manejável, que a gente consegue lidar com as coisas, né, é absolutamente normal. Quando ela é excessiva, quando ela traz sintoma físico, como o do personagem, que estava com falta de ar, né, quando ela é muito persistente, ela não passa com o tempo, a gente pode estar frente a um transtorno de ansiedade. E sim, né, os transtornos de ansiedade podem tanto apresentar crises agudas e às vezes... De uma hora para outra, assim, sem ter um sinal anterior. Uma crise de pânico, por exemplo, né? Tem gatilhos, mas nem sempre eles são identificáveis, né? Então, as pessoas podem, numa situação onde não se esperaria que elas estivessem ansiosas, ter uma crise de ansiedade. Assim como alguns transtornos de ansiedade, elas têm uma ansiedade que é mais persistente. Então, tem algumas diferenças de acordo com a apresentação em cada pessoa, mas pode acontecer, sim, uma crise de pânico em quem não teve ainda. E assustar muito, como no personagem, né? Que fica com uma dificuldade até de respirar. Até porque a sensação dele é uma sensação, como ele colocou, de que alguma coisa muito ruim estava acontecendo, como se uma sensação de morte, que é uma sensação que muitas vezes os pacientes nos descrevem nessas situações de ataque de pânico. E eu acho que uma coisa importante que o Lucas colocou é que existem diferentes formas de apresentação da ansiedade. E isso também é muito importante em termos desenvolvimentais, porque as crianças, por exemplo, vão ter menos esse tipo de transtorno de ansiedade que nós vimos aqui, que é um transtorno de pânico, né? E vão ter mais outros tipos de ansiedade, como, por exemplo, ansiedade de separação dos pais, como ansiedade generalizada. Como é que isso se manifesta? Como é que os pais podem saber que aquilo passou de uma ansiedade normal, como dizia o doutor, e realmente virou algo que precisa ser olhado com mais cuidado, precisa de um olhar médico? Eu acho que o Lucas colocou muito bem, Cristina, aqui, que ansiedade é um sentimento normal. Então, e as questões cada vez mais a gente vê em saúde mental, elas são dimensionais na população. Não existe o grupo dos ansiosos e o grupo dos calmos. A ansiedade é uma variável com uma altura que se distribui dimensionalmente na população. A gente vai começar a colocar um ponto de corte para chamar aquilo de algo patológico quando existe uma intensidade tal, uma frequência que causa prejuízo funcional na vida do indivíduo. Quando começa a atrapalhar a vida. Como nós vimos aqui nessa cena, né? Nós temos várias pessoas que mandaram perguntas para a gente. Eu quero começar ali com a da Maria Inês Correia. Ó, tem um idoso na família que, quando tem um compromisso, como uma viagem, ele tem que ir ao banheiro várias vezes. Já chegou a desistir de sair por isso. Tem tratamento ou não? Tem tratamento, sim, né? Primeiro, essa vinheta curtinha não nos caracteriza completamente como é que é esse indivíduo. Então, é difícil determinar que tratamento vai ser para essa pessoa. Mas esse sintoma, né, de ir ao banheiro ou ter algum sintoma físico, como dor de barriga, diarreia, náusea, ou até a falta de ar, que é um dos sintomas mais característicos, né, são
sintomas muito relacionados a transtornos, né? Então, somatizam, né? O corpo é acionado, é chamado, e esse sintoma, sim, é manejável com técnicas de relaxamento, técnicas psicoterápicas e, algumas vezes, a necessidade de medicamentos para diminuir essa ativação do comportamento. Vamos para a última pergunta ali, ó. Quais os melhores tratamentos e ou exercícios, além de terapia, então, para quem sofre com ansiedade? A pergunta da Thaís, doutor Rode. Na verdade, a gente sabe que, independente do uso de medicamentos, né, as melhores intervenções são as intervenções chamadas cognitivo-comportamentais. Eu estou me referindo aqui à área com que eu trabalho mais, que são a área de adolescentes, crianças e adolescentes. Então, a evidência clara nessas pessoas é de que as intervenções cognitivo-comportamentais são eficazes e, muitas vezes, nós precisamos complementar com o uso de medicação. Fora a medicação, o que a gente tem visto muito com ensaios clínicos mostrando o resultado é o que foi mencionado, exercício físico, principalmente aeróbico, de intensidade moderada, 3 a 4 vezes por semana, com uma melhora importante, não só de ansiedade, como também de irritabilidade e melhora de função executiva e atenção. É importante dizer que esses exercícios aeróbicos são aqueles que mexem com o coração, ou seja, que aceleram um pouquinho mais. Então, é uma corrida, exatamente, é uma bicicleta, uma corrida. Nós temos que subir a frequência cardíaca, muitas vezes a 65% da frequência total. Bom, e tem cura? Quer dizer, agindo dessa forma ou buscando tratamento, a pessoa vai se curar ou ela vai sempre vai ter essa tendência a ter essas crises quando aparecer alguma situação mais difícil para ela? Depende, né? Muitos quadros tratados, eles remitem e a pessoa fica sem sintomas. E poder fazer, então, uma prevenção disso, mudando algumas questões até de estilo de vida, né? Talvez mais do que só fazer coisas, o que a gente tem que deixar de fazer para não ter ansiedade. Tem uma série de substâncias, por exemplo, que um ansioso tem que evitar ou tem que usar moderadamente. Por exemplo, o chimarrão é um estimulante, pode aumentar a ansiedade. Café também, então? Café, cafeína. Bebida alcoólica? Bebida alcoólica é uma substância capciosa, né? Porque num primeiro momento a sensação é de diminuição da ansiedade, mas ela causa tolerância e muita gente se automedica com bebida alcoólica para tentar controlar, né, essa sensação de ansiedade e vai precisar de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. O que vai aumentando problemas comportamentais e causando dependência. Um exemplo claro do que o Lucas está colocando para nós é com os adolescentes que têm ansiedade social. Que, por exemplo, numa festa, em função da ansiedade social, bebem para poder lidar com a ansiedade social e poder se aproximar nas festas. Então, e uma coisa interessante, Cristina, que quando a gente olha a trajetória desenvolvimental da ansiedade, muitas vezes aquela criança que tem um transtorno de ansiedade de separação, ou seja, tem uma dificuldade de se separar dos seus pais, ela vai estar num risco maior de desenvolver um outro tipo de transtorno de ansiedade na idade adulta, como, por exemplo, ter mais risco de crises de pânico ou de um transtorno de ansiedade generalizada. Por isso é importante olhar o tratamento e olhar a intervenção desde cedo. Nós recebemos, além de perguntas, muitos relatos, como, por exemplo, aquele ali, ó. Tem dias que eu chego a tomar 15 banhos no dia, fora ânsia de vomitar, dores no corpo, tontura, sensação de sufoco. Tem dias que eu coloco uma coberta no chão do quarto escuro e deito em posição fetal. É o relato da Kátia. Quer dizer, realmente é algo muito, muito problemático para a pessoa. Não só problemático, como a prevalência de ansiedade tem se percebido um aumento, principalmente depois da pandemia. Os problemas de saúde mental em geral aumentaram de prevalência, são mais identificados e hoje a gente não tem tanto tabu de falar sobre isso. Então é mais legitimado também falar desse tipo de sofrimento, né, que já existia. Essa pessoa precisa de ajuda, né? Então, uma dica também, né? Quando é percebido esse grau de sofrimento, procure uma avaliação de um profissional de saúde mental, de um psicólogo, de um psiquiatra, para ver o quanto esse sofrimento pode ser intervido e medicado, né? Ou orientado para que mudanças comportamentais, mudanças de padrão de lidar, de enfrentar esse tipo de sintoma, possam trazer um alívio desse sintoma e uma volta da funcionalidade, da qualidade de vida. E outra coisa muito importante é que na descrição da Kátia a gente enxerga uma coisa que é muito comum. Os transtornos de ansiedade, eles não acontecem de forma isolada. Muitas vezes, ao ter um transtorno de ansiedade, eu posso ter outros transtornos mentais ou outros transtornos de ansiedade. É o que a gente chama, Cristina, de comorbidade. Comorbidade acontece muito, a co-ocorrência de 2 problemas de saúde mental na mesma pessoa.
Bom, e é justamente, né, para que isso não seja considerado um tabu que nós trouxemos hoje esse assunto aqui para a televisão, para a gente conversar e discutir abertamente. Muito obrigada pela presença de vocês e pelos esclarecimentos aqui super importantes para os nossos telespectadores. Obrigado, Gina. Muito obrigado pela oportunidade.